Direto do plenário está de volta. Vamos às imagens do retorno dos ministros na segunda parte da sessão plenária da tarde desta quinta-feira. Lembrando que a questão da lei da improbidade administrativa, apesar de terminada a votação, ainda falta ser feita a proclamação do resultado com os devidos ajustes que serão feitos agora e que vamos acompanhar ao vivo direto do plenário. Ministro Lewandowski e ministro Gilmar não estão pelo vídeo, mas devem vir, né? Porque nós precisamos fixar a tese. Mas em RE não precisa daquele quórum, né? Até o ministro Toffoli, ele estava tendo problema, mas o problema ele ligou também dizendo que, apesar de vencido, acompanha. Então, o que nós temos aqui, veja se os senhores concordam. Pela irretroatividade, você não gostaria, foi você que distribuiu? Isso, exato. Você não gostaria de ler para ficar mais uma interpretação autêntica do que está lendo? Não, eu vou resumir, que eu já li antes do intervalo, a posição vencedora, nos termos do voto do relator, pela irretroatividade do ato culposo com condenação transitada em julgado, 6 votos. Relator, ministro Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, ministra Rosa Weber, ministra Carmen Lúcia e o presidente, ministro Luiz Fux. No meu caso, não ultratividade ou retroatividade do ato culposo sem condenação transitada em julgado, 7 votos. O relator, ministro André Mendonça, ministro Nunes Marques, ministro Dias Toffoli, ministro Ricardo Lewandowski, ministro Gilmar Mendes, ministro Luiz Fux. Pela irretroatividade da prescrição intercorrente, 9 votos. Ministro relator, ministro André Mendonça, ministro Edson Fachin, ministro Roberto Barroso, ministro Rosa Weber, ministra Carmen Lúcia, ministro Ricardo Lewandowski, ministro Gilmar Mendes e o ministro-presidente Luiz Fux. E pela irretroatividade da prescrição geral, 6 votos. Relator, ministro Edson Fachin, ministro Roberto Barroso, ministra Rosa Weber, ministra Carmen Lúcia e ministro-presidente Luiz Fux. Então, presidente, os 4 pontos principais, sendo que, como eu disse anteriormente, no caso de, a partir da lei, só existem atos de improbidade dolosos, unanimidade, e, no caso concreto, unanimidade para o provimento do recurso. O meu voto e a minha tese, a sugestão de tese, foi exatamente nesse sentido. Se Vossa Excelência permitir, eu leio e podemos, obviamente, adequar. Eu estou com uma pequena dúvida, porque nós chegamos à conclusão de que a nova lei, a partir da data da sua publicação, se aplica a prescrição intercorrente. Exato, todo. Mas aqui em cima, no caput, está escrito irretroatividade. Não é bem irretroatividade, né? Sim, é irretroativo em relação aos prazos anteriores. Vamos ver se a tese fica clara nesse sentido. Então, vocês têm a palavra. Então, o dispositivo do voto fica no seguinte sentido. Por todo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para extinguir a presente ação. Para fins de repercussão geral, a seguinte tese. 1. É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se, nos artigos 9º, 10º e 11º, a presença do elemento subjetivo, dolo. A norma benéfica da Lei 14.230, de 2021, revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, é irretroativa em virtude do artigo 5º, inciso 37 da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada, nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. 3. E aqui é que pode haver uma divergência na fundamentação. Aplicam-se os princípios da não ultratividade, tempus regi actum, aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei.
porém sem condenação transitada em julgado, em virtude de sua revogação expressa pela Lei 14.230 de 2021, devendo o juízo competente analisar eventual má-fé ou dolo eventual por parte do agente. 4. O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230 de 2021 é irretroativo em respeito ao ato jurídico perfeito em observância aos princípios da segurança jurídica, do acesso à justiça e da proteção da confiança, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa. Essa é a prescrição intercorrente? Da prescrição geral, porque, na verdade, ficou as duas, apesar da diferença de votos, na prescrição intercorrente 9 votos e na prescrição geral 6 votos, tudo ficou pela aplicação a partir da lei. Eu teria, se me permitem, a partir dos debates, 2 sugestões de alteração que eu acho que ficariam mais condizentes com a maioria. Aqui no caso do 3, do item 3, a nova lei aplica-se aos atos de impropriedade. É que eu coloquei a não ultratividade e a maioria colocou a retroatividade, né? Aqui, então, aplica-se a nova lei aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior de sua publicação, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude de sua revogação expressa pela Lei 14.230, devendo o juízo competente analisar eventual má-fé ou dolo eventual por parte do agente. Eu só retiro os princípios da não ultratividade, porque foi uma fundamentação minha, não geral. E o 4, poderíamos acrescentar, o presidente colocou, o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230 é irretroativo em respeito ao ato jurídico perfeito, em observância aos princípios da segurança jurídica, do acesso à justiça e da proteção da confiança, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa. Poderemos colocar, logo após o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230, é irretroativo, aplicando... Eu acho que valeria a pena explicitar, quer dizer, aplica-se a lei aos processos pendentes, contando os novos marcos interruptivos a partir da data da publicação da lei, porque eu entendi que, pelo conjunto de votos, que... Então, podemos colocar o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230 é retroativo, aplicando-se a partir da publicação da lei. Aplicando-se os novos marcos, como Vossa Excelência disse, temporais, aplicando-se os novos marcos temporais... A partir da publicação da lei. A partir da publicação da lei. Ela entrou em vigor na data da sua publicação. Isso. Da lei. Que aí a gente trata da prescrição geral e da prescrição intercorrente. Agora vamos eu vou colher, então, os votos diante da fixação das teses. Com voto a Vossa Excelência, ministro André Mendonça. Senhor presidente, permita alguns esclarecimentos, talvez antes até de votação. No item, salvo engano, 3, ministro Alexandre, que Vossa Excelência colocou, quando Vossa Excelência faz uma ressalva na questão da ultratividade, salvo engano, é esse item, né? 3, exato. Depois, Vossa Excelência prossegue, no final, devendo o juiz avaliar a questão de dolo eventual ou má-fé. Assim, a jurisprudência do STJ, quando avaliava a questão da culpa, ela fazia referência, é cabível a modalidade culposa quando presente erro grosseiro ou má-fé, e fazia essa referência. Minha preocupação é que, se nós inserirmos isso, talvez nós geremos mais confusão em relação a uma jurisprudência que nós já tínhamos consolidada. Sugestão da minha parte. Essa parte devendo o juiz é algo natural, que ele vai ter que avaliar as questões
dos elementos subjetivos à luz da nova legislação. E os institutos, eles estão presentes e já consolidados, questão de dolo, variantes de dolo. Se me permite a sugestão, seria nós pontuarmos e excluirmos esse devendo juiz. Eu não sei se... Aqui, ministro André, tem duas questões realmente importantes. A primeira, a meu ver, erroneamente, o Superior Tribunal de Justiça confundia culpa com má-fé. Vossa Excelência tem total razão. Concordo com... Então, má-fé não é negligência, não é imperícia e não é... Mas limita ao dolo. Então, para evitar esse problema, nós poderemos limitar, devendo o juízo competente analisar eventual dolo, analisar eventual dolo por parte do agente. Essa é a formulação que eu estaria de acordo. Analisar eventual tirar a má-fé. Dolo por parte do agente. Eu concordo, realmente, porque senão pode dar problema com a interpretação anterior. Agora, o primeiro item de Vossa Excelência é no sentido de que as ações propostas com base na culpa são extintas. Mas o juiz deve analisar se há eventual dolo. Não é algo automático. Foi o esclarecimento que o relator fez antes do intervalo. Eu me lembro. Como anteriormente, por culpa ou por dolo, muitas vezes não se fazia distinção. Então, o que o ministro Alexandre está propondo, eu estou de acordo, é que o juiz verifique se há culpa ou se há dolo. Se houver culpa, pelo entendimento que prevaleceu, não prossegue, e se for por dolo, prossegue. Estou de acordo, senhor presidente. Apenas uma observação com relação a esta assertiva do eminente ministro André Mendonça, com a qual eu concordo. Nós devemos evitar introduzir um conceito novo que não esteja na legislação. E a nova lei que nós estamos analisando é muito clara, fala em culpa e dolo. Se nós introduzirmos um elemento novo, esse elemento poderá realmente trazer confusão. De maneira que eu concordo plenamente com o que foi agora, parece que decidido por consenso, pelo menos nessa bancada aqui, à esquerda de Vossa Excelência. Não ideologicamente, não sei, mas pelo menos topograficamente. Então, ministro André Mendonça... Plenamente de acordo com a proposta. De acordo com essa primeira proposta. Presidente, posso dar uma observação? Até assim os trabalhos andarão mais rapidamente. Eu já, até conversando com os colegas, mas não houve nenhuma assertiva do ponto de vista deles, mas eu estava imaginando o seguinte, eu reconheço que houve uma maioria no sentido de dizer que a retroatividade aqui não atinge a coisa julgada, não é? É isso que nós estamos decidindo. Eu e o eminente ministro André Mendonça, nós aventávamos a possibilidade da rescisória, do ajuizamento de uma rescisória. Eu acredito, salvo melhor juízo, que se nós estivermos placitando e devemos placitar a tese majoritária, nós não estamos excluindo a possibilidade de alguém, no futuro, ingressar com uma ação rescisória, porque o Supremo não pode proibir o ajuizamento de uma ação rescisória, porque o direito de ação é um direito constitucionalmente protegido. Então, eu apenas dizer isto, quer dizer, essa tese prevaleceu, por maioria, não é? Mas nós não podemos afirmar peremptoriamente que estamos vetando a possibilidade do ajuizamento de uma rescisória. Se ela for cabível ou não... Não, presidente, não é? Permite uma parte? Pois não. A maioria entende que não é possível ação rescisória com base na retroatividade da culpa. Em relação a qualquer outra questão, obviamente é possível. Agora, com base na retroatividade da culpa, aí a maioria concorda que não é possível a ação rescisória. É exatamente essa compreensão. Pode prosseguir. Não, Vossa Excelência estava colhendo os votos, presidente. Sim. Agora o ministro Nunes Marques entrou agora no nosso vídeo. Ministro Nunes Marques, aqui, senhor presidente. Conseguiu ouvir a tese? Ouvindo bem. Está de acordo? Cumprimento todos os colegas na pessoa de Vossa Excelência. Acho perfeita a utilização da terminologia que já está expressa na lei. Estou de acordo com a formulação. Ministro Edson Fachin. Senhor presidente, também renovando os cumprimentos a Vossa Excelência, os eminentes ministros, os eminentes pares,
Entendo que a proposição compreende bem a posição majoritária prevalente nesse plenário e, portanto, acompanha a proposta de Sua Excelência o relator, embora vencido no ponto, mas a compreensão majoritária que está na tese proposta. Ministro Luiz Roberto Barroso. Presidente, também eu fiquei vencido nessa pequena particularidade quanto à intensidade da retroação, mas penso que as teses propostas pelo ministro Alexandre, com os ajustes que fez, expressam a posição majoritária do tribunal. Eu estou de acordo. Ministra Rosa Weber. Também, senhor presidente, eu entendo que a tese, tal como agora adequada, reflete a posição majoritária. Eu continuo vencida naquele ponto, mas com relação à tese eu aprovo. Sim. Ministro Dias Toffoli. Boa tarde, senhor presidente. Na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento a todos e a todas as colegas e colegas, e todos que nos acompanham, todos os colegas, senhor procurador-geral e todos que acompanham esse julgamento. Senhor presidente, eu entendo que prevaleceu majoritariamente em vários pontos a posição do eminente relator, a quem cumprimento, e desde a tese inicial e agora com as pequenas reformulações feitas por Sua Excelência, entendo que refletem por completo o que a maioria, a adulta maioria, entendeu ser a correta aplicação da nova legislação. Por isso, acompanho na tese. Pois não, ministro Toffoli acompanha a tese. Ministra Carmen Lúcia. Senhor presidente, também eu fico vencido num ponto específico, mas a tese representa rigorosamente, enuncia o que foi decidido pela maioria, razão pela qual estou acompanhando, presidente. Ministro Ricardo Lewandowski. De acordo, senhor presidente. Ministro Gilmar Mendes. De acordo. Eu também estou de acordo. Podemos passar ao ponto seguinte. Não, já foi todos os pontos aprovados. Todos os pontos aprovados. Há alguma divergência com... Queria repetir, senhor prefeito? Vamos repetir. Porque é necessário, para fins de repercussão geral, a seguinte tese. 1. É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9º, 10 e 11º da Lei de Improbidade a presença do elemento subjetivo, dolo. A norma benéfica da Lei 14.230 de 2021, revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, é irretroativa em virtude do artigo 5º, 37 36 da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada, nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. A nova Lei 14.230 de 2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente. E 4, o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230 de 2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. Todos de acordo? Então, todos de acordo com a tese que será passada para a Secretaria, e o resultado final fica proclamado da seguinte maneira. O Tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso ordinário. E, por maioria de votos, acompanha o relator com fundamentos diversos. Vencidos os ministros, nos termos dos seus fundamentos, vencidos os ministros, Luiz Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Dias Toffoli e Carmen Lúcia, vencidos os ministros Luiz Edson Fachin, Dias Toffoli, Rosa Weber e Carmen Lúcia, nos termos também dos fundamentos dos seus votos. E aí o ministro... Presidente, talvez, me permite só colocado vencidos parcialmente. Porque
se colocar vencidos, na soma dos vencidos vai dar mais que os vencedores. É que parcialmente é que se encaixou. Por isso que eu botei nos termos parciais. Todos vencidos, no caso, ficamos vencidos parcialmente. Tá bem. Seja numa dimensão mais restritiva, seja numa extensão mais ampliativa da nova lei. Vencidos parcialmente, então. Então, assim fica o resultado. Nós abordamos um tema muito importante, conseguimos em 2 sessões terminarmos, se não me engano, 3, porque teve uma semana anterior precedida de um feriado. Então, hoje a Corte realmente venceu um tema de extrema importância para o sistema jurídico brasileiro e para aspectos éticos e morais previstos na Constituição da República. E eu, agradecendo a presença de todos, eu declaro encerrada a sessão.